Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima. Povo santo e amado de Deus, povo eleito, povo ungido, que alegria poder estar aqui mais uma vez para partilharmos da palavra na formação, onde hoje nós iremos juntos com a Virgem Maria, desatadora dos nós, desatar o nó do sentimento de rejeição. Nós queremos colocar diante de Jesus todas essas realidades. Por isso, quero convidar a pegar a palavra de Deus conosco, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 40 seguintes. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 e seguintes, para nós avançarmos acerca desse tema, do sentimento de rejeição. Eis o que diz o Senhor. Um leproso veio até Jesus e de joelhos suplicava-lhe: se queres, pode purificar-me. Movido de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Jesus, porém, advertido severamente, logo o mandou embora, dizendo: não fales nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação o que Moisés determinou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, tendo saído, começou a pregar amplamente e a divulgar o acontecido, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo santo e amado de Deus, eu quero começar essa formação acerca desse nó do sentimento de rejeição, trazendo essa palavra do leproso, porque nós precisamos, baseados em Frei Rufus, baseado em tantos sacerdotes, exorcistas que nos ensinam, nós precisamos caminhar pela cura interior para alcançar a paz. Esse leproso se assemelha conosco, por isso que ele nem nome tem. Toda vez que na Sagrada Escritura não tem nome, é para que nós nos coloquemos mais facilmente nessa história. O leproso, ele precisa olhar para si, para os outros e para com Deus. Nós precisamos olhar nessa palavra, que um leproso, segundo o livro de Levíticos, o leproso ele não podia ter contato com ninguém, ele ficava afastado, ele ficava gritando, tocando o sino, para que ninguém se aproximasse dele. O leproso perdia tudo. Tudo significa tudo. O leproso perdia a família, perdia a casa, perdia os bens. Ele era obrigado a abandonar a vida dele para viver no leprosário. Então o leproso, ele precisa estar bem consigo. E nós hoje, para trabalharmos bem esse nó do sentimento de rejeição, primeiro temos que olhar para nós, primeiro temos que olhar para a nossa realidade, porque muitas vezes nós trazemos esse sentimento de rejeição do ventre materno, da paternidade, nós iremos avançar sobre isso. E nós não nos inserimos nas realidades. Veja, o leproso tendo a lepra, ele é obrigado a se afastar. Muitas vezes nós trazemos dentro de nós sentimento de rejeição, e por termos esse sentimento de rejeição, nos portamos como grandes leprosos, e nos afastamos de tudo e de todos, da família, amigos, convivências e tudo mais. Então o primeiro ponto a analisarmos hoje é que precisamos olhar para nós mesmos, como nós estamos dentro de nós. Quando nós nos olhamos no espelho, quando nós olhamos para a nossa intimidade, como é que eu estou ao meu olhar? Se avançarmos o leproso, nós precisamos entender também que o leproso ele tem um olhar para com o outro, por isso que ele é proibido, pela lei, no livro de Levíticos, ele é se afastar. A preocupação com o outro impede que o leproso esteja próximo da esposa, do esposo, dos filhos, por exemplo. Então nós somos convidados a sermos curados interiormente, primeiramente em nós, segundo para com o outro. E o terceiro ponto nessa palavra é muito forte, porque nós precisamos também olhar para Deus. Sim, muitos de nós nos portamos com um grande sentimento de rejeição do próprio Deus. Sim, pode parecer loucura, eu sei, e é achar isso. Mas o inimigo de Deus coloca dentro de nós esse sentimento de que a minha prece não é atendida. Ontem eu falei um pouco sobre isso.
Deus não olha para mim, Deus não me enxerga no meio da multidão, eu fui esquecido por Deus, Deus não cuida das minhas necessidades. Então, nós nos colocamos diante de Deus muitas vezes em situação de conflito, onde muitas vezes nos sentimos rejeitados, preteridos por Deus. Isso é muito sério. Por isso, na Sagrada Escritura de hoje, de Marcos, capítulo 1, 40 a 45, Jesus diz ao leproso: eu quero, fica purificado. O desejo de Deus, a presença de Deus traz a cura. Só que Jesus dá uma ordem a ele: volte e se apresente a sacerdote para que a sua purificação. Veja, nós precisamos entender com isso que quando nós nos afastamos de Deus, nós adoecemos mais. Então o sentimento de rejeição nos tira da presença de familiares, de amigos, de Deus, e nós não buscamos Deus. E eu quero que você entenda isso. Quando identificamos a nossa necessidade, precisamos nos aproximar de Deus para sermos curados. O catecismo da Igreja Católica, eu gosto muito de falar do catecismo, porque é a doutrina da igreja para nós, e era tão bonito o catecismo hoje. O número do catecismo de hoje é o número 1421. Olha que forte. O catecismo de hoje vai falar do evangelho de hoje. Olha o que o catecismo vai dizer no número 1421. Senhor Jesus Cristo, médico das nossas almas e dos nossos corpos, que perdoa os pecados ao paralítico e lhe restituiu a saúde do corpo, quis que a sua igreja continuasse, com a força do Espírito Santo, a sua obra de cura e salvação, mesmo para com os seus próprios membros. É essa a finalidade dos dois sacramentos de cura, o da penitência e o da unção dos enfermos. Veja que bonito, o catecismo da Igreja Católica cita o evangelho de hoje. Nós precisamos entender que é querer de Deus sermos curados. Só que eu quero que você agora entre numa outra dinâmica. Por isso, anota comigo a palavra de Deus, para que você possa acompanhar. Eu vou trazer duas histórias para nós brevemente. A primeira história vem do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e aqui nós vamos falar da eleição de Davi. Aqui nós vamos entender como um sentimento de rejeição pode entrar ou não. No primeiro capítulo, no primeiro Samuel 16, na narrativa, nós vamos ver que o profeta Samuel vai à casa de Jessé, que é o pai de Davi, porque o Senhor instruiu que ele fosse lá, porque um dos filhos de Jessé iam ser ungidos como rei. Então, há o diálogo entre Samuel e Jessé. Anota para depois você perguntar. E você vai ver que Jessé vai apresentando. Samuel olha para um, diz, certamente é esse, e o Senhor diz, não é. Depois pergunta a Jessé, Jessé vai apresentando, e eu quero que você veja o detalhe. Versículo 11. Samuel perguntou a Jessé, todos os teus filhos estão aqui? Porque Jessé aponta a Samuel todos os filhos dele. Aí Jessé responde, olha a resposta de Jessé, aspas para a palavra de Deus, resta ainda o mais novo, que está cuidando do rebanho. Estou no versículo 11, parte B, resta, olha a palavra, aspas para a palavra de Deus, resta ainda o mais novo. Jessé se dirige ao filho mais novo dele como o resto, olha, tem um ainda lá, esquecido lá, ele está cuidando de rebanho. Ele é tão insignificante aos olhos de Jessé, que Jessé não tem nem coragem de dizer o nome de Davi. Coitado do Davi, nem lembrado foi, nem o nome é dito. Onde eu quero chegar com isso? Davi teve na mão, colocado por Satanás, todas as ferramentas, para ele se sentir completamente rejeitado pelo pai e pelos irmãos. Meu pai não lembrou de mim. Quando o profeta falou, apresenta os teus filhos, meu pai nem lembrou de mim. O profeta teve que perguntar, está todo mundo aqui? Ele, resta um pequenininho ruivozinho lá, meio insignificante, né? Mas, está perguntando. Eu quero que você entenda que Davi teve a oportunidade de ter dentro dele um sentimento de rejeição concreto. E o que foi que Davi fez? Davi odiou o pai? Odiou os irmãos? Não. Nós precisamos entender que o inimigo de Deus nos cerca. Anota comigo em outra palavra também, em Gênesis 37. Você vai ver a narrativa de um homem chamado José, também conhecido como José do Egito. José do Egito é um homem que ele vai contar aos irmãos dele os sonhos que ele tem.
Ah, meu irmão, minha irmã, pense no problema que vai ter aí. Os irmãos vão odiar José, vão querer tramar contra ele, vão querer matá-lo. Estou em Gênesis 37. Dão uma surra em Jessé, jogam ele na cisterna, deixa ele morrer. Não vamos matar ele não, deixa ele morrer por si só. A história é que Jessé é preso, é catado, vendido como escravo. José vai para o Egito. Lá no Egito, ele se torna o segundo homem mais importante do Egito. Onde eu quero chegar? Qual sentimento você teria dos teus irmãos que te bateram, que te humilharam, que te jogaram na cisterna, que te abandonaram à morte? Hein, irmão? Muita raiva, não é? Ó, o irmão dormiu. Gosto de gente assim, tem sangue. A raiva. José teve a oportunidade de experimentar o doce prato da vingança. Que a gente aprende no mundão do meu Deus aí, que o prato da vingança se come frio. Então, se você for avançar no livro do Gênesis, você vai ver nos capítulos 45, 46, que José vai receber os irmãos dele, porque uma grande fome chegou lá. E os irmãos não sabiam que era o irmão que estava à frente dele. E eu quero que você entenda o que José vai falar para os irmãos quando ele se revela, quando ele se apresenta. Ele diz: nosso pai está vivo. Eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, que o inimigo de Deus colocou diante de José toda a oportunidade. Ele foi humilhado, maltratado, perseguido. Então, o sentimento de rejeição que José poderia ter no coração dele era imenso. E eu quero que você entenda isso. Se esse sentimento de rejeição existir, foi criado em nosso coração, a graça de Deus impede de nos alcançar. Porque estamos bloqueados, porque estamos sofrendo diante de Deus. A pergunta que eu quero fazer para você agora é: você é narrador da tua vida ou autor na sua vida? Olha a diferença da pergunta. Você prático, para que todo mundo entenda. O narrador da vida é aquele que escuta o que os outros dizem e você se assume. Por exemplo, você é feio, você não é isso, você escuta tanta coisa, tanta coisa. Eu já vi tantas pessoas ouvindo, diácono, jovens, me falaram tanto que a minha sexualidade era diferente. Tantas pessoas me diziam que a minha sexualidade não era essa, era para ser outra, era para ser outra, era para ser outra, que eu comecei a me ver desse jeito. E assumir sobre minha vida aquilo que as pessoas diziam sobre a minha sexualidade, por exemplo. Quantas pessoas se alimentam do que os outros dizem, desses complexos que existem, desses sentimentos de rejeição que você pode ter tido no ventre da tua mãe, da concepção. Quando a sua mãe engravidou, que talvez aos olhos do pai e da mãe não houve planejamento, Deus sonhava com a sua concepção. Quando aquela mãe pensou em abortar você, talvez tentou interromper a gravidez. Talvez a mãe tenha tentado fazer sérios procedimentos, mas a vida, Deus quis que você estivesse aqui. Talvez você nem conheceu o teu pai. Talvez o teu pai tenha abandonado o relacionamento com a tua mãe e você nem o conheça. Talvez nem na sua identidade tenha o nome do pai. Talvez o teu pai tenha abandonado a tua casa para trabalhar, viajado, morado fora, e lacunas, e lacunas, e lacunas foram se criando no teu coração. E esse sentimento se transforma em complexo, esse complexo trava a tua vida. A pergunta que eu tenho para fazer a você é: o que você vai fazer disso? Não estou dizendo que isso não existe, existe. Mas eu trouxe o exemplo de Davi, esquecido pelo pai e pelos irmãos. Mas se permaneceu diante de Deus e se tornou o grande rei Davi. E olha que ele fez um monte de erro, mas se arrependeu diante de Deus. Já trouxe o exemplo de José do Egito, rejeitado pelos irmãos, mas ele teve a graça. E se você for mergulhar no Gênesis, você vai ver que ele dá todos os alimentos que a família dele precisa e ainda devolve o dinheiro, como forma de ajudar. O que eu quero dizer para você, que se você for autor da sua vida com Deus, ninguém vai impedir que a graça de Deus alcance a tua vida. Eu quero profetizar na tua vida. A imagem que Deus me dava, quando eu rezava, era que o inimigo de Deus faz, cada um de nós muitas vezes, tenta fazer-nos de marionete. Sabe o que é marionete? Aquele bonequinho todo cheio de cordão, que o homem vai manipulando. O inimigo de Deus quer nos manipular.
Porque temos dentro de nós inúmeros sentimentos de rejeição, inúmeros sentimentos de complexos. E o inimigo de Deus quer que a gente se distancie de Deus, se identifique leproso, se identifique doente e saia da presença de Deus. Não é isso que Deus me pede para falar aqui. O que Deus me pede para falar para você é que você é aquilo que Deus sonhou para você. Deus escreveu a tua história. O salmista vai dizer que desde o ventre da tua mãe, Deus já havia te consagrado. A Sagrada Escritura vai dizer que na palma da mão do Senhor teu nome está escrito. Na Sagrada Escritura vai dizer que na casa do meu pai tem muitas moradas e uma tem o teu nome lá. A Sagrada Escritura vai dizer que o Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça e por aí vai. Então eu estou declarando pela palavra de Deus. Você é amado, amada de Deus. Então hoje você precisa romper com esse nó difícil, que é esse nó que trazemos dentro de nós, que é do sentimento de rejeição. Nós precisamos hoje deixar de olhar com os olhos turvos a causa que muitas vezes nos machuca. Porque estamos tão contaminados com essa realidade da rejeição, que a gente começa a ver em nós mesmos essa uma de problema. Então eu quero que você entenda isso. O autor da sua vida, veja, escuta o que eu estou lhe dizendo. O autor da sua vida, o ator principal é você com Deus. Não deixe que os outros roteirizem a tua vida, porque o teu roteiro, a tua história já está escrita por Deus e por mais ninguém. E a história que Deus escreveu para você é uma história de vitória, de ressurreição, de glória, de céu. Nós precisamos entender que Deus não escreveu para nós essa história de ficarmos presos nas rejeições, presos nos complexos, presos nas dificuldades. Não. Deus nos dá a oportunidade de transformar, anota isso, as nossas diferenças, as nossas barreiras em bênçãos de Deus. Davi poderia odiar o pai, Jessé, e os irmãos. Resolveu amar. José do Egito poderia ter, ele até fez uma prova engraçada com os irmãos. Ele falou, volta para a tua terra, traz teu irmão mais novo. Ele queria testar os irmãos. Então os irmãos começam a falar na língua deles, que já que eles estavam no Egito, e José, obviamente, entendendo tudo, e eles começaram a falar, nós não deveríamos ter feito isso com o nosso irmão. Eu quero falar para você que por trás desse nó horrendo e difícil, que é o nó da rejeição, está uma grande oportunidade de cura e libertação para o teu coração, para a tua casa, para a tua vida. Repito, se Davi não tivesse passado por aquilo, talvez ele não fosse o grande rei que ele se tornou. Se José não tivesse passado por toda aquela humilhação, jamais ele teria sido o segundo homem mais importante do Egito e jamais poderia ter ajudado a família conforme ele ajudou. Então o que eu quero que você entenda, que aquilo que Satanás traçou para você como derrota e vergonha, Deus está olhando lá à frente, a grande vitória que há por vir, se você hoje permitir que esse nó da rejeição seja quebrado. Nós precisamos nos colocar diante de Deus como homens que sabem. Para não ficar muito longo, eu vou trazer um último exemplo. Eu quero falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo, no evangelho de hoje, da liturgia de hoje, ele enfrenta tudo e a todos. Jesus Cristo não para naqueles que são os doutores da lei. Jesus Cristo não para naqueles que querem narrar a vida dele. Eu quero dizer para você, quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Ele é o filho da Virgem Maria? Quem é a Virgem Maria? A Virgem Maria é da tribo dos pobres de Javé, a tribo mais pobre que tinha no tempo. E quem é o pai? Quem é o pai de Jesus? É o glorioso São José, um mero carpinteiro. Um filho de um carpinteiro, de uma mulher de uma pobre tribo, ia dar em quê? Em nada. Tanto é que a Sagrada Escritura vai dizer para nós, da Galileia sai algum profeta? Acaso da Galileia pode sair algo de bom? Tanto é que Jesus Cristo é conhecido como o Galileu, o Nazareno, são rótulos para diminuir o Deus da vitória. A diferença é que Jesus não para nos rótulos lançados sobre ele. Jesus, ele tem ao redor dele todo o sentimento lançado sobre ele de rejeição.
Ele é filho de um carpinteiro, filho de uma mulher pobre, de uma região de terra seca, de uma terra que não dá nada de bom. E Jesus, ele não para porque ele sabe que o plano da vida dele, o desígnio da vida dele já estava escrito por Deus Pai. E Deus Pai escreveu sobre ele: tu és o meu filho amado. Eu quero colocar diante de ti, não pare, porque Jesus Cristo não parou, José do Egito não parou, Davi não parou, nós não podemos parar nos nossos problemas. E se eu for pegar a Sagrada Escritura, eu posso trazer muitos exemplos. Então, para não ficar falando só de exemplos bíblicos, eu quero falar da minha vida para você. O irmão pede que eu sempre traga testemunhos concretos, então eu vou trazer testemunho concreto. Eu trabalho na internet há um tempo, faço pelo Instagram, tenho o canal do YouTube, mas vocês não têm noção de quanta pancada eu já levei na minha vida e levo. O preço que é estar aqui na internet, você não tem noção. Olhe, você que está do lado de lá, você não tem noção. Quantas vezes somos perseguidos, julgados, maltratados, de membro da igreja, de fora da igreja, da comunidade, de outra comunidade. Olhe, eu quero falar para você, se eu parar para ouvir o que A, B, C e D dizem acerca do cerco de Jericó, quando eu comecei a fazer cerco de Jericó pelo Instagram, sem Jesus exposto, porque eu não sou padre, então não tenho capela na minha casa. Então eu fazia cerco de Jericó com nó, com imagem. O povo começou a falar que eu era de outra religião, que eu estava inventando outra doutrina. Quando eu lancei o canal do YouTube, Diácono Rômulo Canuto, e fiz a oração da meia-noite, você não tem noção. Então, se eu parar para aquilo que jogam sobre mim, eu não estaria aqui hoje. Então, quem é que me ajuda a caminhar? A minha esposa, que é a minha parceira em tudo, o meu diretor espiritual, o meu formador da comunidade. São essas pessoas que constituem comigo o meu conselho. Então, eu quero dizer para você, amado, amada de Deus, não permita que o sentimento de rejeição, surja de onde ele surgir, ele seja impeditivo para que a graça de Deus aconteça na tua vida. Hoje nós estamos aqui, usando a internet. Se voltarmos alguns anos atrás, isso seria irreal. Isso seria inconcebível. Permitiu Deus que desta pandemia horrenda, Deus levantasse um exército com o nome de São Miguel. É vontade de Deus. Eu tenho certeza, não conversei com as madres, nem com os irmãos, nem com as irmãs, mas não foi uma reunião que eles fizeram e falaram, bora fazer, vamos inventar agora e fazer live. Não! Deus suscitou, e a resposta do suscitar de Deus são vocês. Estarem aqui todos os dias, clamando, rezando, e olha os testemunhos. A irmã trouxe 2 testemunhos hoje, todo dia são testemunhos. A graça de Deus acontece. Então eu quero falar para você, amado, amada de Deus. Seja qual for o sentimento de rejeição. Eu sou o filho mais novo da minha casa. Então eu fui comparado com o meu irmão mais velho, fui comparado com a minha irmã do meio. E eu sempre fui comparado e taxado e vivenciei tantas coisas. O que isso aconteceu na minha vida? Eu comecei a me afastar da minha família. Eu comecei a não querer andar com meu irmão, porque meu irmão era o bom, eu era o ruim. A minha irmã era perfeitinha, estudiosa, eu era ruim. Então o que foi que eu fiz? Me afastei da minha família e fui ter os meus amigos na rua. E foi lá, na rua, que eu encontrei a cachaça. Foi lá na rua que eu encontrei o cigarro. Foi lá na rua que eu encontrei a droga. Foi lá na rua que eu encontrei Satanás. E foi lá na rua que eu me tornei marionete de Satanás. Satanás me manipulou pela bebida. Satanás me manipulou, porque dentro de mim, Diácono Rômulo Canuto, havia um sentimento de rejeição da minha casa. A minha mãe não me amava como amava meu irmão. Meu pai não me amava como amava. Dentro de mim havia isso. Só que eu não fui como Davi. Eu não fui como José do Egito. Eu não fui como Jesus Cristo. Eu tomei a linha de buscar o meu caminho. Por isso que eu trouxe a passagem do Evangelho de Marcos hoje. Eu me vi leproso, eu me vi diferente dos meus, então eu fui procurar um outro caminho. Em outras palavras, me arrebentei. Quando eu me afasto de Deus, eu fico mais doente. Quando eu me afasto da minha família, eu fico mais doente. Então, se hoje o seu sentimento de rejeição vem do ventre materno da tua mãe, você precisa se aproximar da sua mãe para ser curado e liberto em nome de Jesus.
Se o seu sentimento de rejeição é oriundo do teu pai, você precisa estar mais próximo do teu pai para ser curado e curá-lo em nome de Jesus. Se o sentimento de rejeição vem dos amigos, do trabalho, do matrimônio, nós precisamos trabalhar e começar a olhar para nós mesmos. Lembra dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Precisamos ter o olhar em Deus, o olhar no próximo e o olhar em nós mesmos. O leproso se via doente, então ele não estava bem com ele. O leproso doente estaria longe dos irmãos e ele culpava também Deus pela doença. Hoje nós precisamos romper com todo esse sentimento de rejeição. Por isso, eu volto a falar mais uma vez. Não viva a vida que narram para você. Viva a vida que Deus desenhou para você. É uma vida de bênção, é uma vida de oração, é uma vida de intimidade. E aí sim, dentro dos sacramentos, como eu trouxe para os senhores, no Catecismo da Igreja Católica, o sacramento da reconciliação e da unção dos enfermos, é o sacramento do cura da nossa alma. É leproso? Está doente? Busque a cura no sacerdote, busque a cura no sacramento da reconciliação e verás a glória de Deus. Não permita que o sentimento de rejeição adoeça a tua alma. Não permita que esse sentimento de rejeição faça cair por terra o sentimento de que nós somos eleitos e ungidos por Deus. Termino para adentrarmos ao nosso texto com o resultado. Qual foi o resultado de Davi? Se tornou o grande rei. Trouxe paz a toda uma nação. Satanás sabia disso, porque Satanás enxerga todas as realidades. Então ele tentou destruir Davi na raiz. O que foi que Satanás sabia? José do Egito ia trazer grande paz e vitória para a família dele, para o povo dele. Então Satanás tentou destruí-lo ainda no seio da família. Se você hoje traz em si sentimento de rejeição, permita que Deus cure, liberte, salve o teu coração, para que você possa dar os frutos que Deus sonha para a tua casa, para a tua vida. Por isso, seja no seu relacionamento, pai, mãe, irmãos, precisamos olhar para Deus como aquele leproso olhou, como Davi foi olhado, como José do Egito foi olhado e como eu. Lembra que eu contei da minha história? Eu tinha tanta dificuldade com a minha mãe, com os meus irmãos, que eu demorei anos para ter um bom relacionamento com Nossa Senhora. Olhe para mim, eu sei, eu sou diácono da igreja, fazer o quê? Eu demorei anos para ter um bom relacionamento com Nossa Senhora. Por quê? O meu relacionamento com a minha mãe não era o melhor. Se a minha mãe materna, biológica, não era boa, como é que eu ia ter um relacionamento com a mãe de Deus e a minha mãe espiritual? Então eu precisei trabalhar a cura interior. Precisei curar de mim para poder curar. Hoje minha mãe é minha bênção. Minha mãe é minha rainha. Meus irmãos é minha família. Nós precisamos trabalhar a cura interior. Nos afasta da nossa casa, nos afasta da nossa comunidade, nos afasta da nossa vida religiosa, para que nos afaste de Deus. Que caia por terra todo o sentimento de rejeição e que possamos, em Jesus Cristo, alcançar a vitória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvada a sua Mãe Maria Santíssima.